Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme avisei no outro vídeo já, vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo volume 2 aqui, do Authority, a edição de 2016 da Panini, tá? Antes de tudo, como sempre, tem que repetir para vocês, se inscrevam no canal. Se gostou do papo aqui, gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. E comente também, não deixe de comentar, deixe a sua opinião, é muito bom saber a opinião de quem nos assiste, tá? Bom, estamos aqui com o volume 2 de Authority, Warren Ellis, Mark Millar, Bryan Hitch e Frank Quitely. Por que essa quantidade de nomes aqui famosos, né? Todos os quatro aqui são muito famosos. Porque apesar do Authority ter sido criado pelo Warren Ellis e pelo Bryan Hitch, nessa edição, que contém 2 arcos de história, cada um com 4 revistas, só o primeiro arco é dessa dupla, Warren Ellis e Bryan Hitch, dando continuidade ao trabalho que eles vinham fazendo no primeiro volume, que também tinha 2 arcos de história, só que lá os 2 arcos são Warren Ellis e Bryan Hitch. Aqui não. O segundo arco de história é do Mark Millar e do Frank Quitely, tá? Eu já fiz um vídeo falando da série como um todo. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre a série como um todo, procura o vídeo aí falando sobre The Authority, né? Aqui eu vou focar mais na edição número 2, tá? A edição número 2, mesma coisa da edição número 1, capa cartãozinho básica, lombada quadrada colada, que eu pessoalmente não gosto, porque é muito fácil de a edição desmontar. E aqui já começa o primeiro problema para mim dessa segunda edição, a arte do Frank Quitely, que é uma arte que eu detesto, não gosto nem um pouquinho, acho que ele só desenha gente feia, larga e queixuda. Nunca vi. Todo mundo é feio, largo e queixudo, meio gordo. Até as mulheres são feias, largas e queixudas. Enfim, tá aqui. Eu sei que muita gente deve gostar, mas eu não gosto. O volume 2, então, tem esses 4 famosos aqui dos quadrinhos, né? O Mark Millar, o Frank Quitely, o Bryan Hitch e o Warren Ellis. Muito bem. O primeiro arco de história já começa com a imagem aqui belíssima aqui do Bryan Hitch, começa com The Authority número 9, com a história do Warren Ellis, o criador, mais a arte do Bryan Hitch. Só pela arte do Bryan Hitch já vale a pena, né? Com aquele traço aquele estilo muito clássico dos anos 90, que é a violência gratuita. É um festival de violência absurda. Só que no Authority, nessas 3 primeiros arcos, o Warren Ellis conseguiu equilibrar um pouco essa tendência ao excesso de violência, que era comum nos anos 90, mas contrabalançando com uma boa história, com um bom enredo e com uma boa narrativa, tá? E, logicamente, narrada pelo Bryan Hitch, né, que é um capítulo à parte. Sobre os personagens, eu já também falei em outros vídeos, acho interessante. Ele conseguiu criar um grupo de heróis diferente de X-Men, porque nos anos 90 tudo que se fazia era copiar descaradamente os X-Men. Aqui ele conseguiu fazer uma coisa bem diferente, tá? Então vem, logicamente, outra marca dos anos 90 é a escatologia, né, gente? Era um festival de escatologia frequente, tá? Então aí vem, aqui ele já começa aqui com o Homem das Cidades, né? O Rei das Cidades, tal. O Jack, meu Deus, esqueci o nome dele. Hanksmore, o Jack Hanksmore, e aqui ele vai contando dessa maneira brilhante que o Warren Ellis consegue, quando ele consegue equilibrar o excesso de ideologia, o excesso de política, quando ele consegue domesticar essa tendência dele a fazer da revista em quadrinho um panfleto ideológico e político, ele faz uma narrativa muito interessante, né? E que eu já falei em um outro vídeo, muito similar a uma narrativa típica de Vingadores, aquela coisa grandiosa, aquela coisa grandiloquente, aquela ameaça global, aquela ameaça quase que universal, tal. Então ele faz uma narrativa bem interessante, trazendo os elementos da história aos poucos. Ele não vai se preocupar com a narrativa cronológica, ele vai se preocupar em ir contando os fatos de forma que ele vá surpreendendo você, né? E a arte do Bryan Hitch é perfeita para qualquer tipo de narrativa. Quanto mais grandiosa, mais grandioso é o Bryan Hitch. Então, é realmente um espetáculo, nossa, é muito legal. E ele vai, então, aqui contando essa história em 4 partes.
a última ameaça contada por ele e pelo Brian Hitch na sua passagem pelo The Authority, tá? Uma imagem bem clássica aqui do Authority. Muito bem. Aqui nós já estamos na terceira parte. Mais uma ameaça global, uma ameaça... Agora é uma ameaça interestelar. Na verdade, é mais do que isso, é metafísica, uma ameaça metafísica, porque aqui eles enfrentam alguma entidade que se parece com Deus, ou pelo menos, não vou dizer Deus no sentido bíblico, ou no sentido místico, ou no sentido da fé, não, mas no sentido daquilo que criou o universo, tá? E esse Deus volta para a Terra, esse Criador, né? Vamos evitar falar Deus, né? Esse Criador volta para a Terra para reclamar o que ele construiu, e não o que nós fizemos com o que ele construiu, tá? Então, é uma história bem legal, e aqui já vem, então, a conclusão do Terror Cósmico, que é essa última saga aqui, escrita pelo Warren Ellis e aqui ele, logicamente, né, a gente percebe claramente que há um viés ideológico, porque ele faz uma abordagem levemente religiosa, mas sem tocar nas feridas de ninguém, sem fazer uma coisa muito óbvia. Ele discute meramente a criação. Será que o Criador do universo tem mesmo essa preocupação toda com a humanidade? Bom, leia para você entender aqui, tem um desfecho realmente sensacional, a história vale super a pena. No entanto, aí é que tá vendo, no entanto, vem a segunda parte aqui com o segundo arco de história, que já começa com um problema muito grave para mim, que é a arte do Frank Whiteley, que, sinceramente, eu não gosto do que ele faz com a anatomia, não gosto do que ele faz com a fisionomia também, né? Há uma falta de expressões e, sei lá, todos os personagens são meio largos, meio robustos, meio cheios demais, com umas proporções meio estranhas. Eu realmente não gosto da arte do Frank Whiteley, jamais gostei. Ele é famoso, desenhou X-Men, desenhou um monte de coisa, mas eu pessoalmente não gosto, tá? E a história aqui agora já escrita pelo Mark Millar, que era tão famoso, ou até mais famoso hoje em dia, do que o Warren Ellis. Mas a história também não vai a lugar nenhum, a história chega a ser cansativa e volta a ter tons exagerados de violência, tons exagerados de escatologia, de diálogos muito agressivos, né? É mais uma vez o Mark Millar fazendo uma coisa que ele fazia muito, que ele gosta de fazer, é transformar todos os personagens em pessoas totalmente detestáveis, né? Todos os personagens dessa fase aqui do Authority com o Mark Millar são absolutamente detestáveis. Se não eram exatamente admiráveis na época do Warren Ellis, aqui eles se tornam detestáveis. E ele cria, logicamente, aqui uma apelativa paródia dos Vingadores. Está meio claro aqui, né, nessa imagem que ele faz aqui uma paródia dos Vingadores, que sinceramente me pareceu muito apelativa e com muito pouco contexto, tá? Eu não duvido que talvez fosse interessante você fazer uma abordagem dos Vingadores como pessoas questionáveis, tal, como o Mark Millar fez nos Supremos, né? Se você for ler os Supremos, você vai perceber que ele questionou várias coisas do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor, mas ainda com um equilíbrio. Aqui não. Aqui é uma certa apelação da violência, da barbaridade e a arte que eu não gosto, né? Mas, como eu sempre faço, eu quis dar uma amostra para vocês aqui do trabalho dele, ó. As figuras dele são sempre muito medonhas. É lógico, eu sei, é o vilão, tá, mas mesmo assim não há mais necessidade desse tipo de traço. Mas é uma característica. O Frank Whiteley é praticamente um artista que tem uma assinatura. Né? Qualquer revista que eu vejo, qualquer livro que eu vejo com a arte dele, eu percebo imediatamente a arte dele. Já sei que é dele e frequentemente eu não compro, porque eu não gosto nem um pouquinho da arte dele, eu sei que eu vou ter dificuldade de ler. Porque quando a arte não me agrada, eu confesso a vocês, eu tenho muita dificuldade de ler a história, tá? Aqui já vamos para a conclusão de Natividade, que é o segundo arco de história aqui do Authority, dessa revista, dessa edição aqui, é o segundo arco de história, dessa vez escrito pelo Mark Millar, o panfletário Mark Millar, e pelo artista Frank Whiteley. Tá bom? Então fica essa
opinião para vocês, esses comentários. Se você gostou, gostei. Não gostar, não gostei. Diga por quê nos comentários. Até a próxima.